Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. 3 adjetivos resumem a história de Noé: um homem justo, um homem íntegro e um homem que andava com Deus. E a Bíblia nos conta que, por causa da sua fidelidade e obediência, Deus também salvou o mundo e também a sua família do grande dilúvio, que destruiu todo ser humano e todos os animais da terra. Isso nos mostra o quanto Deus aborrece o pecado e julga os que nele se deleitam. A história de Noé, ela envolve não apenas uma inundação, mas 2. Vocês sabem quais são? 2 inundações. O mundo estava inundado pelo mal. Não tinha nada de bom naquele mundo. E Deus olhou para o mundo e não se agradou. O número dos que se lembravam de Deus, da criação, perfeição e amor, estava reduzido a apenas uma pessoa, que era Noé. Noé foi o único que restou dentre o povo de Deus. Em Gênesis 6, de 8 a 9, nos diz: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor, porque ele era varão justo e reto em suas gerações e andava com Deus, como nós lemos, né? Noé era um homem de paciência, consistência e obediência. Noé tinha o controle de seus filhos. Nós podemos perceber que eles não relutaram a aceitar a decisão de Deus na vida de Noé. Quando Noé, eu imagino que Noé chegou assim para eles e disse: olha, é o seguinte, Deus falou isso comigo, assim, assim, assim. E eles simplesmente obedeceram. E não relutaram em entrar na arca com Noé, ajudar Noé. Acredito que eles também trabalharam em fazer a arca, né? Eles partilhavam da mesma comunhão com Deus, juntamente com a esposa de Noé e suas noras, que apesar da Bíblia não mencionar nada a respeito delas, mas nós deduzimos que elas que tinham a mesma comunhão e que serviam ao mesmo Deus. Por isso que deu tudo tão certo. Era uma família que andava com Deus e ela não se contaminou com as sujeiras do mundo. E quando a terra, depois que Noé aceitou que Deus queria falar com ele, nós sabemos já da história do dilúvio, aqueles 40 dias de muita chuva, muita água, que inundou a terra, acabou com tudo, mas passou. Aquela tempestade passou e a terra secou. E Noé, quando a terra seca, Noé reconhece o grande livramento que Deus concedeu a ele e sua família. E o que é que ele faz ao sair da arca, juntamente depois que sai todos os animais, sua família, Noé ergue um altar ao Senhor e ali oferece um holocausto. E a Bíblia nos diz, em Gênesis 8, 21 e 22, e o Senhor cheirou o suave cheiro e disse o Senhor em seu coração: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Olha só esse termo. A imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. A natureza pecaminosa. Aqui diz a meninice, mas a gente sabe que é desde o nascimento, que nós já carregamos, né? Nem tornarei mais a ferir todo vivente, como fiz. Enquanto a terra durar, sementeira e cega, e frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite não cessarão. Irmãos, aqui Deus selou aliança com Noé e toda a sua geração, né? No Gênesis 9:1, e abençoou Deus a Noé e a seus filhos e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Deus estabeleceu aliança com Noé, não foi sozinho com Noé, foi com a sua descendência, né? Noé foi abençoado, mas sua família também foi abençoada. Noé, ele teve uma experiência maravilhosa, uma experiência fantástica com Deus. Eu acho que qualquer um de nós queria ter essa experiência, né? Deus chegar assim e falar com você: ó, Ademir, eu quero que você faça isso, 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 e você obedecer. Olha que coisa linda, né? E nós vemos que o homem pode ser fiel, mas a sua natureza pecaminosa sempre o acompanhará.
Lá em Mateus 15, 19, nos diz: porque é do coração que vêm os maus pensamentos, mortes, os adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Noé continua sua vida normal, trabalhando, lavrando a terra, plantando, e chega a colheita da uva. E com ela vem o vinho que embriaga Noé. E o que é que acontece? Noé, quando, vamos dizer, no nosso português, encheu a cara, ele não pensou nas consequências, né? Ele não pensou nas consequências. O que poderia, que geralmente acontece isso, as pessoas começam a beber e não pensam o que pode acontecer com ele e com a sua família. Porque, geralmente, a família é a mais atingida. Quando uma pessoa começa a enveredar pelo mundo da bebida, a família sofre, se duvidar, a família sofre mais do que aquela própria pessoa, né? Do que o embriagado. Que situação? Noé se embriaga e o que é que ele faz? Ele simplesmente se desnuda diante dos seus filhos. Vocês já pensaram que situação humilhante? Uma humilhação terrível. Porque um homem como Noé, naquele tempo a gente sabe que o costume da terra, eles eram muito bem vestidos, né? As mulheres cobertas da cabeça aos pés. Então você imagina um homem, o pai da família, nu diante da família. Aí o que é que seu filho pensa? O filho olhou, meu Deus, um espetáculo, uma coisa que nunca tinha visto antes. Começa a rir e sarcasticamente chama os irmãos para ver. Mas os filhos, os outros dois que vieram, eles foram mais sensatos. O que é que eles fizeram? Eles imediatamente cobriram o pai de rostos virados. A Bíblia nos diz que eles viraram o rosto, porque eles sabiam da vergonha que era para seu pai, né? Aconteceu uma coisa dessa diante dos filhos, e certamente tinha mais pessoas. Foi uma coisa muito vergonhosa, uma coisa muito lastimável. Mas, irmãos, e eles também se constrangeram, né? Essa atitude de Cã, ela revelou uma grande falta de respeito a seu pai e também a Deus. E isso lhe custou um alto preço para sua descendência. Seu pai o amaldiçoou. Também percebemos que não houve ali naquele momento, quando Noé acorda, em Gênesis 9, 24. 9, 24, deixa eu ler. Gênesis 9 e 24. Despertando Noé do seu vinho, soube o que lhe fizeram o filho mais velho e disse: maldito seja Canaã, seja servo dos servos a seus irmãos. Olha, irmã, que palavra dura para um pai dizer para um filho: maldito seja. Que coisa terrível. Que coisa horrorosa. Meu Deus, uma coisa que eu acho que nenhum filho quer ouvir de um pai. E nós percebemos que ali não houve, nem nesse momento, Noé, ele teve a atitude de pensar: eu errei. Ele não reconheceu o seu erro naquele momento. Ele não pensou de dizer: eu errei, eu vou conversar com meus filhos, pedir perdão a eles, porque mereciam pedir de perdão. Não merecia? Nesse momento, não merecia, pastor André? Com certeza, tudo teria se resolvido, a história teria sido diferente. Mas a gente sabe também que tudo é propósito de Deus, né? Porque nós vemos, até aqui nesse momento, nós vimos que a família de Noé tinha uma boa relação entre filhos, pai, esposa, noras, tinha uma boa relação. Mas aconteceu essa tragédia. Então, o pedacinho de Noé é bem curto, e agora nós vamos tirar algumas lições para as nossas vidas, da vida, sobre o que nós vimos de Noé. Em primeiro lugar, que Deus é fiel para com os que Ele obedecem. Noé obedeceu, ele foi um homem obediente, ele não mediu as circunstâncias de obedecer, né? A pessoa pode ser justa e íntegra como Noé foi, por isso achou graça perante o Senhor. Mas isso não quer dizer também que não tenha pecado. Todos nós somos pecadores. Ele amava e ele obedecia a Deus de todo o seu coração. Isso
Isso o levou a estar lá na galeria da fé, em Hebreus 11. Né? Ele está lá, como uma pessoa de fé, que obedeceu a Deus. Em segundo lugar, Deus não nos livra sempre dos problemas. Vocês já pensaram que a gente pede tanto a Deus para Deus nos livrar do problema? Quando chega uma tempestade na nossa vida, a gente quer que a tempestade saia ligeiro e a gente pede ao Senhor e o Senhor permite que nós passemos por aquela tempestade. Quantas famílias não estão passando agora problemas? Mas o Senhor permite. Noé enfrentou um grande problema, mas Deus esteve o tempo todo junto dele. Vocês já pensaram que Noé não passou? Eu acho que eu vou chamar Noé de louco. Noé prevendo um dilúvio, dizendo que ia acontecer um dilúvio, e as pessoas não acreditavam. E Noé construindo aquela arca enorme, toda milimetrada, como o Senhor deu todas as ordens, e ele fazendo tudo direitinho, as madeiras, a madeira que foi escolhida, tudo por como Deus planejou. E eu acho que as pessoas diziam, esse homem só pode ser doido. Onde é que esse homem está fazendo? Onde é que vai aparecer essa água toda aqui? Um lugar seco, né? Não tinha água. Mas os planos de Deus são diferentes do homem. Né? Terceiro ponto. Apesar de ter sido um homem obediente, um homem justo e íntegro a Deus, ele cometeu erros. Ele se embriagou sendo um mau exemplo para seus filhos. Ele foi um mau exemplo para seus filhos, não foi? Muito mau exemplo. Talvez essa história tenha sido incluída na Bíblia para nos mostrar que até mesmo as pessoas fiéis, as pessoas íntegras, as pessoas justas, elas estão sujeitas ao pecado. E sua má influência afeta diretamente suas famílias. Às vezes, irmãos, nós vemos uma pessoa assim que era da igreja, envolvida no trabalho do Senhor e cai. Aí a gente fica, como é que pode acontecer? Mas, irmãos, a Bíblia nos diz lá em 1 Coríntios, 1 Coríntios 10 e 12, aquele, pois, que pensa, não é que está em pé, não, que pensa está em pé, olhe para que não caia. Então, nós temos que ter muito cuidado quando nós virmos os nossos irmãos caírem, porque ele caiu, nós podemos cair também. Nós só temos que vigiar, buscar o Senhor incessantemente, para que não aconteça a mesma coisa conosco. Amém, irmãos? Amém. Agora eu faço como o pastor. Posso ouvir um amém? Amém? Glória a Deus. Quantas famílias destruídas, destroçadas por causa de uma atitude impensada? Quantas? Às vezes famílias bem pertinho de nós, por causa de uma atitude. Não pensou antes de fazer, errou, não pediu perdão e a desgraceira tomou conta. A verdade é essa, né? A Bíblia nos diz que o salário do pecado é a morte. Quando a gente pensa assim que o salário do pecado é a morte, a gente só pensa na morte física. Mas tem a morte dos seus sonhos, a morte das suas ambições, das suas realizações. Tudo se aniquila com o pecado. Então nós temos que vigiar. Irmãos, a natureza pecaminosa sempre vai existir nos nossos corações. Precisamos vigiar e buscar incessantemente o Senhor, sempre colocando nossa família diante de Deus. Porque quando nós erramos, quem mais sofre, quem mais é prejudicado é quem está pertinho de nós. E quem é que está mais perto de nós? Nossa família. Então nós temos que vigiar, buscar o Senhor incessantemente e pedindo a Deus a misericórdia dele sobre nós. Amém? Agora nós vamos passar para o segundo personagem, um golinho d'água. Esse personagem também é muitíssimo conhecido na Bíblia.
Por sinal, domingo, o pastor falou muito sobre ele. E quando o pastor estava falando, eu digo, o pastor falou, glória a Deus, né? Porque o pastor é pastor. Mas como eu já tinha estudado um pouquinho, nós vamos estudar mais. Porque a palavra de Deus, ela se renova a cada manhã. E eu acho, o que eu mais amo na palavra de Deus é porque a gente pode ler um versículo todo dia, que todo dia ele vai falar para você de uma maneira diferente. Você lê o Salmo 23 todo dia Deus vai lhe falar diferente. Não é? Porque a palavra de Deus é renovadora. Então, esse Gideão, todo mundo aqui conhece sobre a história de Gideão, né? As crianças também conhecem, porque quando fala naqueles 300 homens, 300 soldados que venceram a guerra, glória a Deus. Então, Gideão ele é muito conhecido, principalmente pelo seu chamado e a maneira como Deus o usou poderosamente. Geralmente a gente ouve muito falar de Gideão nos cultos de missão, né? Quase todo culto de missão fala pelo o chamamento de Gideão. Gideão era um homem simples, trabalhador, um fazendeiro. Seu nome significa lenhador. Já está dizendo, é um homem simples, um nome simples. Podia ser uma coisa bem suntuosa, mas era um lenhador. Ele era filho de Joás e pertencia à clã menos importante. Era um tempo também bem difícil. Israel estava vivendo um tempo dificílimo. Os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso estavam nas mãos impiedosas e devastadoras dos midianitas. Consequência de quê? Da desobediência a Deus. Por 7 anos viviam escondidos nas cavernas, nas covas que estão nos montes, por causa da invasão dos midianitas, amalequitas e estrangeiros orientais que arruinavam suas plantações e, consequentemente, suas colheitas. Destruíam o seu gado. Era um tempo de muita pobreza. Tudo que eles plantavam era devorado. Irmãos, eu fiquei pensando, 7 anos vivendo em cavernas, nas covas, buracos, devia ser buracos profundos que eles cavavam nos montes. E eu fiquei pensando, trazendo para a nossa realidade. Nós estamos há 1 ano, acho que 1 ano e 2 meses, né? De pandemia. Muitos estão ainda dentro de casa, não saem para canto nenhum. Não sei como é que come, porque como é que vai no mercado para comprar comida? Porque para a igreja não vem, né? Mas deve ir ao supermercado. Eu confesso que eu fiquei um tempinho trancada, mas depois não fiquei mais. Eu vinha para a igreja com todos os cuidados. Não estou dizendo que vocês saem de casa, não. Devemos agora, mais do que nunca, ter cuidados, vigiar, porque a situação está difícil. Mas nós não podemos ficar presos. Deus nos dá o livre-arbítrio. Nós podemos sair com todos os cuidados que precisam, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, como aquelas pessoas viviam ali isoladas por 7 anos. E hoje as pessoas ficam dentro de casa, com todo o conforto, uma casa boa, com comida não falta, não está dentro de casa, da sua casa. E eles não tinham nada disso. E assim mesmo as pessoas entrando em depressão, morrendo, se acabando, se separando do marido, o marido se separa da mulher. Que complicação, né? Que situação difícil. Mas se nós formos olhar para essa situação, era muito pior do que a nossa, né? E é nesse cenário de infidelidade, de muita dor, de muito sofrimento, que o povo de Israel clama ao Senhor por ajuda. É sempre assim, né? Quando a gente lê, de Gênesis até lá no finzinho do Novo Testamento, Israel sempre caindo, sempre fazendo o que não presta, sempre desobedecendo, pedindo perdão, e Deus perdoa, e Deus cura, e Deus sara, e Deus resgata, mas eles continuam sempre fazendo a mesma coisa. Então, eles estavam nessa situação, sem se dar conta que tudo isso que estava acontecendo era por causa dos seus erros e seus pecados. E Deus, que é misericordioso, ouve o clamor. Ouve e envia um anjo a Gideão, para lembrá-los de quem era o verdadeiro e único Deus, que cuidou deles no passado, e ainda assim, rapidamente, eles os esqueceram, né? Juízes 6, de 8 a 10. Vamos ler. Os irmãos podem nos acompanhar.
Juízes 6, de 8 a 10, diz assim: o Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu é que vos fiz subir do Egito e vos tirei da casa da servidão e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam. E os expulsei de diante de vós e vos dei a sua terra. E disse: eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Contudo, não destes ouvidos à minha voz. Oh Deus maravilhoso. Deus não saía de perto desse povo, e esse povo parece que não via, era cego, né? Era uma cegueira espiritual muito grande. Então, vamos continuar. Os israelitas, mais uma vez, precisam chegar ao fundo do poço, a fim de retornarem para Deus. Quanto sofrimento eles teriam evitado se tivessem confiado no Senhor. E Juízes 6 e 11 diz: então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o abiezrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para pôr a salvo dos medianitas. Irmãos, eu trouxe uma foto, os meninos da mídia, por favor, queridos, a foto 1, porque a gente lê tanto sobre malhar o trigo. A palha ia embora e ali ficava só o trigo. Assim era como era feita, malhava-se o trigo. Mas Gideão, não aconteceu isso com ele. Gideão, se ele tivesse feito isso, ele teria sido uma presa facílima para os bandos de assaltantes que invadiram Israel. E carregava tudo. Porque era assim que estava. Enquanto ele estava ali trabalhando, escondido, o restante do povo estava escondido nas cavernas. Mas ele foi corajoso. Por isso que o anjo chamou ele de corajoso, né? Ele foi forçado a debulhar o seu trigo em uma prensa de lagar. A outra foto, querido. Olha a diferença. A foto 2. Certamente aí não tinha ventilação. Então, vocês já imaginaram como foi difícil para Gideão fazer esse trabalho? Mas ele tinha que fazer, porque ele precisava alimentar a família. E a gente deduz que ali, o trigo que ele conseguiu, diante da situação do espaço, era muito pouco. Não era a quantidade suficiente que ele poderia ter, se fosse lá, se eu não me engano, chamava-se eira. É isso mesmo, pastor André? Onde malhava o trigo, né? Aquela parte, eira. Era diferente. Mas ele não se intimidou e ele continuou. Então, irmãos, foi nessa situação de medo e de temor, porque eu imagino que Gideão estava ali com medo. Se ele estava escondido, é porque ele tinha medo, né? De ser assaltado. E foi nessa situação de medo e temor que o anjo encontra Gideão e o chama de homem valente. Olha só, que controvérsia. Será que Gideão era mesmo um homem valente? Mas a gente sabe que era. Porque ele enfrentava o que ele estava fazendo, porque ele tinha necessidade de fazer aquilo para suprir também a necessidade de sua família. Então, ele foi chamado pelo anjo de homem valente. Eu fiquei pensando assim, se ele também não tinha participado de alguma guerra, se ele tivesse sido algum guerreiro, mas a Bíblia não menciona, né? Foi só uma suposição minha. E a primeira coisa que Gideão faz, ao ser chamado, ele questiona Deus. Aí ele pergunta, né? Por quê? Por tudo que a nação ele estava passando e a aparente falta de ajuda divina. Juízes 6 e 13 diz: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que sobreveio tudo isto? Ora,
Será que ele não sabia que o que estava acontecendo era por causa da desobediência do povo? Mas ele, era como se ele também tivesse, não sei, eu não consegui entender porque ele não conseguia entender que era a desobediência. Porque, irmãos, é mais fácil a gente omitir a responsabilidade pessoal e colocarmos a culpa em Deus ou em outras pessoas pelos nossos erros, né? Interessante que após Gideão fazer tais indagações ao Senhor, o Senhor não respondeu nada. Mas ele ordena: vai nessa tua força e livra Israel dos midianitas. Porventura, não te enviei eu? Deus não deu nem cartaz o que Gideão. Por quê? Porque o Senhor está fazendo isso conosco. Não, eu quero que você vá. Ordenou e ele tinha que ir. Porque quando o Senhor ordena, nós temos só que obedecer. E vem as primeiras barreiras. Aí eu me lembrei de mim, né? Nesse momento eu me lembrei de mim. Quando eu disse: Senhor, pastor, Jesus, tenha misericórdia. Mas eu já pedi perdão a Deus também, pastor André. E vem as primeiras barreiras. Aí ele diz: ai, Senhor meu, como? Com que livrarei Israel? A minha família é a mais pobre em Manassés. E eu, o menor na casa de meu pai. Está em Juízes 6, 15 e 16. Tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Que coisa grandiosa, né, irmãos? A palavra de Deus, quando Deus está conosco, pode ser o que for, pode ser a luta que for, pode ter certeza que nós venceremos. Se você tiver certeza que está com o Senhor, que está confiando no Senhor. Quantas pregações nós já vimos falar sobre esse assunto, sobre confiar no Senhor. O testemunho, né, da nossa querida irmã, na terça-feira passada, não foi? Confiar é o segredo. E entregar nas mãos do Senhor. Vamos continuar. Embora Gideão fosse um servo de Deus, ele precisava da garantia de que era de fato o Senhor que chamava ele para este serviço. Nós vemos em Juízes 6 e 17 e seguintes. Vocês podem depois ler, porque é um texto bem grande. Fazendo com que o fogo consumisse de forma milagrosa a oferta que ele havia preparado ao Senhor. Ele fez prova do Senhor. Deus está certo. Então ele cumpriu e o Senhor mostrou a ele que ele é Deus. Amém? Após Gideão ter recebido a orientação de Deus para ser um libertador, o Senhor imediatamente ordenou que ele destruísse o altar de Baal. Isso era um ato, de irmãs, que ia testar a fé e o comprometimento de Gideão. Por quê? Porque não era fácil. A religião cananeia era muito politizada e um ataque a um ídolo costumava ser visto como uma provocação ao governo local que apoiava aquele ídolo. Se eu tiver errado, o senhor pode me corrigir, viu, pastor André? Por favor. Vamos ver Juízes 6, 25 e 27. Naquela mesma noite, lhe disse o Senhor: toma um boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai. 2 vezes o Senhor fala aqui que é mencionando o pai de Gideão. E corta o poste ídolo que está junto ao altar. Edifica ao Senhor teu Deus um altar no cimo deste baluarte, em camadas de pedra, e toma o segundo boi e o oferecerás em holocausto com a lenha e poste ídolo que vieres a cortar. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera. Temendo ele, porém, a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não fez de dia, mas de noite. Gideão correu um grande risco. Mas eu acho que ele pensou: vale a pena correr o risco. Por tudo que o Senhor já tem feito na minha vida, como o Senhor tem conduzido minha vida, vale a pena. E ele correu. E ele correu um grande risco ao seguir a mais importante lei de Deus, que sumariamente proíbe a adoração a ídolos, que está lá em Êxodo 20, de 1 a 5. Eu não vou ler para não estender muito o horário.
E logo cedo da manhã, os homens da cidade viram que o altar de Baal estava destruído. Concluíram então que o responsável era de Gideão e que ele deveria morrer como consequência do que havia feito. No entanto, seu pai... Vocês percebem que lá naquele versículo que nós lemos, o altar era do pai de Gideão. Então, o pai de Gideão era o quê? Um idólatra. Ele adorava Baal. Mas aquela atitude de Gideão transformou a vida daquele homem. Ele mudou completamente. Porque ele poderia dizer, meu filho errou, né? Não, mas ele disse o que é que ele fez. No entanto, seu pai levantou-se diante daqueles homens que queriam matar Gideão e disse que se Baal fosse realmente um Deus, ali a atitude de Gideão, ele deixou de acreditar em Baal. Ele mesmo teria se defendido quando seu altar foi destruído. Ele reconheceu a grandeza do Deus de Gideão. Ao cumprir a missão que lhe foi proposta por Deus, Gideão prova sua fidelidade para com Deus. Amém, queridos? E Deus, vendo a disponibilidade de Gideão, usa poderosamente para livrar Israel dos midianitas com apenas 300 homens. Vencer os Juízes 7:12. Vencer os midianitas, os amalequitas e todos os povos do Oriente, que cobriu o vale como gafanhotos em multidão. E eram os seus camelos em multidão inumerável como a areia que há na praia. É evidente que não foi a força de Gideão, né? Mas foi o poder de Deus. A autossuficiência torna-se um inimigo quando nos faz acreditar sempre que podemos fazer o necessário. Irmãos, nós não podemos fazer nada. Nós somos tão pequenos e tem tanta gente se achando. Eu faço isso, eu posso isso, não pode nada. Se não for o Senhor, você não pode nada. Gideão não teria vencido se não fosse o poder de Deus. E Deus é tão maravilhoso que Deus reduziu o seu número de 32 mil para 300. Irmãos, é uma coisa assim, fora do normal, não é? A gente foi olhar, eram 32 mil homens que estavam escalados para lutar contra os amalequitas. Gideão escolheu, devia ser homens preparados. Aí Deus disse, não, é muito. Aí foi diminuindo, a gente conhecemos a história, ficaram 300. Por quê? Porque assim como eles, precisamos reconhecer o perigo de lutar com nossas próprias forças. Nós precisamos confiar na vitória, se tão somente colocarmos nossa confiança em Deus. Juízes 7:2, deixa eu ler. Sim, foi quando ele disse assim, disse o Senhor a Gideão, é demais o povo que está contigo para entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo, a minha própria mão me livrou. Olha, da natureza humana, se gloriar. Eu consegui porque eu sou forte. Mas Deus mostrou que não era a força do homem, era o poder dele. E a fama de Gideão se espalhou, e o povo elegeu a vanglória. Começou o perigo. Começaram a chegar as recompensas materiais e as propostas tentadoras. O problema de Gideão deixou de ser com os midianitas e passou a ser com os próprios israelitas. Era o fim da opressão e o início da bajulação. Eita, irmãos, aí é que mora o perigo, viu? Quando você vê um homem de Deus que começa a ser bajulado e o ego dele vai crescendo, tenha cuidado. É um perigo grande. Primeiro veio a proposta do reino, uma armadilha disfarçada de oportunidade. Os israelitas queriam fazê-lo rei. Gideão deveria fazer o que Deus mandou. Foi o que Deus mandou fazer? Livrar os Israel das mãos dos midianitas. Ele não o chamou para ser rei. Os reis precisavam ser ungidos para assumir o trono, e não era este o caso. Exercer aquele ministério sem vocação e sem unção seria um problema sério. Gideão resistiu ao apelo popular e não aceitou o cargo. Ele foi muito sábio nessa hora, né? Juízes 8:23 diz assim:
Porém, Gideão lhes disse: sobre vós eu não dominarei, nem tampouco meu filho sobre vós dominará. O Senhor sobre vós dominará. Ele deu uma resposta sábia, muito sábia, mas o seu fracasso veio na sequência. Vamos ver. E disse-lhes mais Gideão: uma petição vos farei. Está em Juízes 8, do 24 a 26. Uma petição vos farei. Dá-me cada um de vós os pendentes do seu despojo. E estenderam a capa, e cada um deles colocou ali um pendente do seu despojo. E foi o peso dos pendentes de ouro que pediu 1.700 ciclos de ouro, afora os ornamentos e as cadeias e as vestes de púrpura que traziam os reis dos midianitas, e afora as coleiras que os camelos traziam ao pescoço. Era muito ouro, né? Porque até no pescoço dos camelos tinha ouro pendurado. Que coisa! E ali cresceu os olhos de Gideão. Gideão estava indo muito bem, mas caiu rapidamente. Ele não queria ser rei, mas desejava a riqueza dos reis. De fato, o maior problema ainda estava por vir. Ainda tem mais. Aquela riqueza seria usada para fazer um efode. Eu não sei se eu estou dizendo a palavra certa. Efode, hein? Uma suntuosa roupa sacerdotal. Também fiquei curiosa e pesquisei a foto. Eu gostaria que os meninos colocassem. Olha a roupa. É porque não dá para ver, mas se você colocar no Google a indumentária do sacerdote, você vai ver que ela é cheia de pedras preciosíssimas. E essa roupa, Gideão pegou tudo que recebeu e fez essa roupa. Isso não agradou a Deus. A história tomou um rumo inesperado e surpreendente a partir do momento que ele fez um objeto sagrado, que veio a ser um ídolo ou amuleto, símbolo de um misticismo desnecessário. Gideão, sendo da tribo de Manassés, ele nunca deveria se envolver em assuntos sacerdotais próprios da tribo de Levi. Aí foi o grande erro de Gideão. E com isso veio as consequências, né? Após a morte de Gideão, a cidade de Ofra tornou-se centro das peregrinações dos israelitas. A expressão prostituiu-se envolve ritual religioso, conforme se vê no versículo 8 e 33. Gideão fracassou por uma mistura de questões religiosas, financeiras e sexuais, desviando-se do caminho da verdade. Juízes 8, 30 a 31. Quer ver? Vamos ver. 8, 30. Deixei tudo marcadinho para não... A sua 30. Teve Gideão 70 filhos, irmão, pelo amor de Deus. Todos provindos dele, porque tinha muitas mulheres. A sua concubina, que estava em Siquém, lhe deu também à luz um filho e lhe pôs por nome Abimeleque. Faleceu Gideão, filho de Joás, em boa velhice, e foi sepultado no sepulcro de Joás, seu pai, em Ofra dos Abiaslitas. Morto Gideão, tornaram a prostituir-se os filhos de Deus após os Balaíns, e puseram Baal-berite por Deus. Esse péssimo exemplo de Gideão custou um alto preço. Gideão, ele foi usado poderosamente por Deus. E ninguém duvidava disso. Nem nós duvidamos, não é verdade? Mas um passado bom não justifica o presente errado. Não é verdade? Um passado bom não justifica um presente errado. Você fez coisas do passado, vai viver eternamente do passado, porque lembrando as coisas boas que fez, aí o presente está fazendo coisa errada, não justifica. Esse péssimo exemplo refletiu na vida de seu filho Abimeleque, nome que significa meu pai é rei. Mas ele não era rei. Continuou vivendo da história do pai, mesmo sem conhecer o Senhor, nem ter experiência espiritual alguma. E, por fim, Abimeleque, com seu espírito ambicioso, mata seus 69 irmãos. Ele não matou os 70, porque um foi esperto e fugiu. Nós vemos de Juízes 9, de 1 a 6. Eu não vou ler por conta do tempo. Os irmãos
leiam. A história da família de Gedeão poderia ser diferente. Ele foi um homem privilegiado, escolhido por Deus para vencer um povo muito numeroso, numerosíssimo. E ele fez o maior bem para Israel. Está na palavra de Deus. Ele fez o bem para Israel. Ele mostrou-se um homem obediente a Deus e que temia seu pai. Em Juízes 6, 27 diz: temendo ele, pois, a casa de seu pai, e os homens daquela cidade não fez de dia, mas de noite. Porque apesar de seu pai ser um idólatra, ele temia e respeitava seu pai. Mas se esqueceu de instruir os filhos nos caminhos do Senhor. 70 filhos. Será que Gideão tinha tempo para estar com seus filhos, falando do amor de Deus, falando da palavra de Deus, conduzindo seus filhos pelos caminhos do Senhor? Será que ele tinha tempo para isso? Porque pelo exemplo de Abimeleque, a gente tira a conclusão que não. Provérbios 22:6 nos diz, né? Ensina a criança no caminho que deve andar. E quando envelhecer, não se desviará dele. Também temos sobre isso lá em Deuteronômio 6, de 6 a 9. Também não vou ler por conta que o relógio está correndo. Irmãos, diante de tudo isso, nós vamos tirar algumas aplicações para as nossas vidas. Também sobre a vida de Gideão. Outro homem valoroso que está lá na galeria dos heróis da fé. Deus usa pessoas comuns para realizar seus planos. Basta tão somente ter um coração disposto. Basta você colocar seu coração nas mãos do Senhor. Não importa quão grandes sejam as probabilidades contra nós. Nosso Deus é soberano e Ele sempre estará com a gente, seja qual for a batalha. Contanto que permaneçamos fiéis ao seu chamado e obedientes à sua voz. Se você se colocou diante de Deus, Senhor, eis-me aqui, você tem que ir. Você não pode retroceder. Seja o que for que você tenha que enfrentar, vá. Pode dar o medo, pode dar o tremor nas pernas, mas vá. Não é fácil? Vá. Porque se você confia, o Senhor estará com você. E Deus nos usa a despeito de nossas limitações e falhas. Porque Deus vê o interior. Ele não vê Sônia como ela está aqui. Tão linda, me arrumei toda hoje. Deus vê lá dentro do meu coração. Não é verdade, irmã Luzimar? Deus vê cada um. Deus conhece cada um de nós lá dentro. Você vive anos e anos com seu marido, você não conhece ele. Ele não conhece sua esposa. Nós não conhecemos nossos filhos. A gente pensa que conhece. Mas Deus nos conhece. Lá no profundo. Outro ponto. Antes de questionarmos Deus pelas situações adversas que ocorrem em nossas vidas, precisamos fazer uma análise introspectiva e descobrir onde erramos. E devemos pedir ajuda ao Senhor para o conserto. Porque Deus conserta. Deus transforma. Seja qual for o erro que nós possamos cometer, Deus é misericordioso e conserta os nossos erros. Gálatas 6:7 nos diz, não vos enganeis de Deus, não se zomba. Pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. A gente às vezes está passando por uma tribulação tão grande e a gente fica, meu Deus, por que é isso? O que é que está acontecendo comigo? Olhe para você mesma. Olhe para você. E converse com o Senhor. Senhor, onde eu errei? Me ajuda a me consertar, porque de mim mesma a gente não pode. A gente não se conserta. Se não for o Senhor, a gente continua no erro. Sempre. Quarto ponto, estou já chegando ao fim. Devemos vigiar. Não podemos aceitar heresia, ainda que venha de alguém que foi usado por Deus um dia. Irmãos, nós temos que ter muito cuidado. Nós estamos numa época em que nós ouvimos muita mensagem. Você não pode nem abrir o celular, que é mensagem. Essa é a mensagem do pastor não sei quem, é a mensagem do missionário não sei quem. É muita mensagem. A Bíblia manda que nós devemos, em 1 Tessalonicenses 5:21, julgai todas as coisas, retende o que é bom. Você pode ouvir, você pode assistir, mas retém o que é bom para você. Às vezes nem tudo é bom para nós. Então nós temos que ter esses cuidados, né? Em quinto lugar,
Os fracassos de alguns personagens bíblicos estão na palavra de Deus para o nosso aprendizado. Eu acho muito lindo, porque Deus, Ele não esconde. Ele nunca escondeu nada de errado que fizeram, né? Que os homens de Deus fizeram. Foram homens sábios, foram homens usados poderosamente. É raro, mas Deus não escondeu. É como a gente, às vezes a gente quer passar a mão na cabeça de um filho porque fez uma coisa errada. Nós não podemos. Deus não passa a mão, não. Nem pense que fazer uma coisa errada, eu vou passar porque Deus, pode ser que Deus me perdoe. Perdoar, Ele perdoa. Mas Ele não esconde, não. E tudo Ele vê. Nós vimos 2 homens que foram tremendamente usados por Deus, mas também que falharam com suas famílias. Não é verdade? Vocês concordam que eles falharam? E todos 2 constam na galeria da fé. Olha que coisa linda. Não devemos nos espelhar em famílias de fulano ou de cicrano, mais um ponto. Mas nós devemos nos espelhar na palavra de Deus. Domingo passado, nós tivemos aqui, de manhã, uma família linda, né, do diácono Gustavo, onde a menina tocando violão, o outro tocando teclado, e ele aqui muito emocionado, e ele disse uma coisa muito importante. Vocês estão vendo nossa família aqui, mas nós não somos perfeitos. E é verdade. Nenhum de nós somos uma família perfeita. Porque a perfeição só quem tem é Deus. E nós somos falhos, nós somos seres humanos, cheios de falhas. É pela misericórdia de Deus que nós estamos aqui. Amém? E lembre-se uma coisa, sua família é única. Foi Deus que colocou ela em suas mãos. Não se espelhe, não pense, a fulana, a família do irmão Ademir, menina, eu só queria que a minha fosse igual. Eu só queria que a minha fosse como a do pastor André. Só queria que a minha fosse como a de Silvana. Não, irmãs, como a de Maria José e de tantos quantos estão aqui. Sua família é única. Foi Deus que colocou ela na sua vida. Nós devemos amar nossa família, nós devemos cuidar. Vocês estão vendo esse rapaz enorme, maior do que eu, maior do que o pai, mas eu ainda cuido dele. Não cuido juntos. Cuido, dou carão quando precisa falo braba com ele e com os demais. Por quê? Nós temos que cuidar da nossa família, né? Ter o cuidado. Muitas pessoas cuidam de todo mundo, aí esquece de cuidar de sua própria família. Aí é onde está o erro. Porque os filhos, ele não está cuidando de fulano, cicrano, e esqueceu a família. E a família também, irmãos, não se resume só na marido, mulher e filhos, não, viu? Porque às vezes tem minha família. Geralmente a gente escuta quando casa, agora é a minha família. É a sua família. Mas os pais, a família se estende. Porque a descendência, quando Deus fala em família, Ele fala na descendência, né? E os que ficaram para trás também. Nossos tios, nossos primos, nossos parentes, tudo é família. E nós precisamos, se a gente não pode estar ajudando de uma forma, ajuda de outra, com oração. Eu oro muito a Deus pela minha família, aqueles que ainda não aceitaram Jesus, aqueles que estão desviados. Oro pela família do meu marido, que aqueles que ainda não se encontraram com Deus, que têm essa oportunidade. É o que a gente pode fazer. Se nós estamos orando, nós estamos cuidando. Não é verdade? E por fim, respondendo à família. Qual o modelo de família que agrada a Deus? Nós já cantamos lá no começo, né? E eu vou ler de novo. Porque esse texto, ele retrata a família que agrada a Deus. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz será e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Veja os filhos dos teus filhos, nossa família crescendo, glória a Deus, e a paz sobre Israel. Essa é a família que Deus se agrada, a família que teme ao Senhor. Eu sou muito grata a Deus pela minha família. Deus me deu meu marido, né, que é uma bênção na minha vida.
41 anos andando juntinhos. Passamos já por muitas lutas, muitas tempestades, mas estamos aqui. Somos perfeitos? De jeito nenhum. Temos diferenças, muitas, enormes, mas estamos andando juntinhos, lado a lado. Deus nos deu 4 filhos abençoadíssimos. 3 homens lindos, como meu pai dizia, homens de fibra. Eu não sei se vocês conhecem esse termo, homens de fibra. Meu pai dizia, esse menino, eles pequenos, diziam, esse menino vai ser um homem de fibra. Glória a Deus, meu pai abençoou meus filhos. Meus filhos são homens de fibra. Minha filha é uma mulher de fibra, valorosíssima, que está lá em Petrolina. Aí Deus me abençoou com 8 netos, cada um mais lindo do que o outro. É uma coisa tão linda que eu não sei. Aí Deus me abençoou com 3 noras abençoadíssimas, mulheres maravilhosas, e um genro também abençoado. Então, eu posso dizer, eu tenho uma família abençoada. Graças a Deus que todos conhecem a palavra de Deus, todos são tementes a Deus. Se fizer algum momento, se não fez a vontade de Deus, sabe que está errado. E eu digo, está errado, porque está na palavra. Tem que andar conforme o Senhor. Mas a gente chega a um ponto também que a gente não pode controlar todos, né? Porque já são grandes, cada um casado, todos casados, né? Eu quero agradecer a Deus pela vida do nosso pastor André, pela confiança, e agradecer aos irmãos que tiveram paciência de nos ouvir, assim também como os que estão em casa, né? A gente não está vendo, é bom que a gente não está vendo. Glória a Deus, que Deus continue nos abençoando, que Deus nos ajude, que nós possamos conduzir a nossa família nos caminhos do Senhor sempre. Que toda a nossa geração seja abençoada por Deus e que nós nunca nos esqueçamos que sem Deus nada somos, sem Deus nada podemos fazer. Amém? Deus nos abençoe.